Você já percebeu que as pessoas costumam se comportar através de um padrão que tem a ver com o local em que elas estão ou com o local em que elas foram criadas? Por exemplo, família, amigos, países, inclusive. Eu convivi há algum tempo com pessoas de descendência oriental. E assim, logicamente a gente vê muitas diferenças, tanto na questão mesmo da forma de educação, diferenças físicas, mas uma coisa que eu achei bem interessante, a gente marcou um dia de se encontrar, todo mundo no parque, no caso eu fazia um intercâmbio na época, e a gente marcou cedinho para nos encontrarmos em um ponto bem central da cidade em que a gente morava, Dublin, e ir caminhando todos juntos para o parque. E aí, assim, tinham brasileiros, tinham orientais, no caso japoneses, né? E tinham pessoas de outros países, acredito que da Itália era. E aí, o que foi que aconteceu? Eu sempre fui adepta a chegar na hora certa, isso independente de qualquer coisa, para mim é um valor muito grande. Então, da mesma forma que eu não gosto que as pessoas se atrasem, eu também não me atraso. E quando eu cheguei lá, adivinha quem estavam lá? Os japoneses. E aí a gente ficou esperando um tempinho, eu já sabia que ia ter que esperar, até porque era um grupo grande, mas o que me impressionou foi a forma que eles trataram aquilo dali, porque eu cheguei mais ou menos uns 10 minutos antes, já passavam mais ou menos, talvez uns 15, não me lembro bem. Mas uns 15 minutos depois e nada das pessoas chegarem, né? Chegava um, chegava outro e as pessoas se atrasando e você via que eles começavam a mudar o semblante para preocupação, de verdade. O que para mim era um incômodo, eu sabia que aquelas pessoas estavam atrasadas, poderia ter acontecido alguma coisa, poderia ter demorado um pouquinho mais para se levantar, enfim, pensei em algumas possibilidades que pudessem justificar o atraso delas, mas na cabeça dos japoneses, eles estavam preocupados, eles estavam pensando, poxa, o que é que pode ter acontecido para aquelas pessoas terem se atrasado daquele jeito? Isso uns 15 minutos, o que normalmente, convencionalmente, né, a gente meio que trata como, ok, dá para esperar. E isso por quê? Porque a cultura deles é diferente, porque eles foram criados com pessoas que tinham esse valor. Então, para eles era inadmissível. Não inadmissível no sentido, em nenhum momento eu vi, poxa, como a gente fica, né? Que chato, as pessoas não têm compromisso com horário. Não, era preocupação de verdade, porque para eles aquele comportamento era totalmente fora da curva. E eu tô falando assim de um exemplo internacional, digamos assim, de diferenças culturais entre países, mas eu não vou muito longe não. Eu vou dentro da tua família mesmo. Você percebe que você consegue reproduzir, mesmo que de forma inconsciente, alguns comportamentos dos teus pais, comportamentos esses que provavelmente você até repudiava, tipo assim, eu nunca vou fazer isso, que chato que minha mãe faz isso. E é engraçado que eu tenho até um caso e acredito que se você prestar atenção é capaz disso acontecer com você também, dentro da minha própria família, em que eu ficava indignada quando eu estava assistindo alguma série, ou estava lendo algum livro, ou fazendo alguma pesquisa das minhas viagens, e minha mãe chegava e, poxa, tem que fazer isso agora. Eu, caramba, mas por que tem que fazer isso agora? Tipo, tem que... Você acabou de comer, vamos lavar a louça logo para não acumular muita louça, dananã. E eu ficava indignada, disse, por que tem que ser agora? Não pode ser depois que eu acabar? Na hora que eu tiver vontade, na hora que eu tiver mais disposta para fazer isso, eu vou fazer. E engraçado que hoje eu sou casada e quando eu peço meu marido para fazer alguma coisa que para mim, não sei por que cargas d'água é importante que seja feito exatamente naquele momento e ele deixa para fazer ou alega que vai fazer quando estiver mais disposto, quando acabar isso, quando aquilo, eu fico indignada. Ou seja, eu estou repetindo um comportamento que eu vi se desenrolar durante a minha vida e inconscientemente eu trouxe aquilo para mim, coisas que eu não gostava, coisas que me deixavam chateada, eu trouxe isso para mim. E se você for buscar exemplos, você vai encontrar exemplos dentro da tua rede de relacionamento de amigos, dentro da tua rede de relacionamento de trabalho, enfim, onde você buscar, você vai ver que você
tem, de certa forma, alguma influência sobre as pessoas que convivem com você. Voltando agora também para essa questão de diferenças culturais, né, entre países. Eu estava tendo uma aula em Dublin, e o professor era um irlandês, e a gente conversando alguma coisa, não sei se era, na verdade não era nem conversa, era na aula mesmo, uma conversa coletiva, digamos assim. E a gente falando sobre paquera, sobre diferenças culturais, e ele citou que, ao contrário dos brasileiros, o brasileiro, quando ele vai paquerar, né, na época eu era solteira, e a gente falando sobre essas coisas, e aí ele falou, o brasileiro, quando ele vai paquerar, ele meio que é mais direto ao ponto, né? Ele olha, ele realmente segura o olhar, ele realmente mostra o interesse. E ele dizendo, aqui, de jeito nenhum. Aqui o cara, se ele olhar para a menina, ele vai olhar de uma forma escondida. E se ele perceber que a menina percebeu que ele tá olhando, é capaz dele ir lá e pedir desculpas para ela. Imagina só. E a mesma coisa eu vi com uma prima minha que também morava em outro país, e essa minha prima, ela é bem maluquinha, assim, no excelente sentido da palavra. Mas a gente estava caminhando e aí estava passando um cara, ela é um pouco mais velha, e estava passando um cara também um pouco mais velho, e ela acompanhou mesmo com o olhar. E eu disse, prima, pelo amor de Deus, solteira na época também ela, e eu disse, prima, pelo amor de Deus, seja pelo menos mais discreta, disfarça. Ela, prima, não se preocupa, ele não vai olhar, ele não vai virar, ele nem vai ver que eu estou acompanhando. Não é cultural para eles agir dessa forma. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acredito que o ambiente em que você está inserido é extremamente importante para a pessoa que você é e para a pessoa que você quer se tornar. Ele te moldou até aqui, mesmo que de forma inconsciente, mas ele pode te moldar a partir daqui para um outro grau, se você se permitir observar tudo que acontece ao teu redor e ver o que é que serve para você, o que é que não serve para você, o que é valor para você, o que é que não é valor para você. Eu vou te citar um exemplo. Eu já viajei muito sozinha. E nessas viagens eu conseguia ver claramente o que é que eu fazia por mim, ou seja, o que é que eu fazia porque era valor para mim, porque era uma coisa que eu realmente gostaria de estar fazendo, e o que é que eu fazia simplesmente porque eram coisas que as pessoas com quem eu convivia ou as pessoas que estavam ao meu redor esperavam que eu fizesse, comportamentos que elas esperavam que eu tivesse. E como é que a gente vê isso? É de uma hora para outra, assim, no estalar de dedos? Não, foi um processo. Eu comecei a viajar e comecei a ver que, poxa, coisas que normalmente quando eu estava em grupos eu tinha um determinado comportamento, e quando eu estava sozinha aquele comportamento não significava absolutamente nada para mim. E foi quando eu comecei a descobrir o que é que eu realmente gostava, o que é que realmente fazia parte de mim e o que é que fazia parte das cobranças que eu sentia das outras pessoas em relação a mim. Vou te citar um exemplo. Eu sempre achei, e quando eu viajei em grupos, quando eu falo em grupos, às vezes com pais, ou até com amigos, ou com um antigo namorado, alguma coisa do tipo, eu costumava achar que o tipo de viagem que eu mais curtia era aquela em que eu iria para um hotel e estaria tudo planejado, tudo lindo, tudo na mais perfeita segurança de roteiro, e ia ser maravilhoso, e estava tudo organizado e tal. E quando eu comecei a viajar sozinha, eu comecei a perceber que não era nada disso, que eu gostava mesmo era de ir para hostel, que eu gostava mesmo era de conhecer pessoas durante a viagem, que é uma coisa que hostel dá uma possibilidade tremenda, porque existem diversas outras pessoas que também estão viajando sozinhas, ou se não estão viajando sozinhas, mas pelo menos estão mais abertas a fazer novas amizades, a incluir outras pessoas nos seus grupos. Então, na mesa do café da manhã mesmo ali, eu já conhecia algumas pessoas, já trocava uma palavra ou outra, conversava. Quando eu não falava inglês, eu tive muita... Eu não vou falar que tive sorte de conhecer muitos brasileiros, porque a gente sabe que a gente está em todo canto, né? Mas conheci muitos brasileiros, por sinal, eles me ajudaram muito a me desenvolver nas minhas viagens.
E eu percebi que era disso que eu gostava, era de caminhar na rua, era de às vezes sair sem roteiro, apesar de que eu gosto de ter de saber as opções que eu tenho nos locais que eu vou. Mas eu já cheguei a pegar um voo e chegar num local, que por sinal foi Ibiza, sem saber nem onde é que eu ia ficar. Tipo, para descobrir lá, de chegar, andar na rua com a mochila, conversar com as pessoas, ver qual era o melhor local, fazer amizade e daí descobrir onde é que iria ficar. E funcionou perfeitamente bem, assim, as providências, né? Eu fiz amizade dentro do ônibus, porque eu peguei um voo para lá. Aliás, eu peguei... Não foi um... Foi, desculpa. Eu tô confundido com Mallorca. Mas eu peguei um voo para Ibiza e aí eu descia no aeroporto e pegava um ônibus para ir para um local mais central, para daí ir para o centro da cidade, enfim, começar o passeio mesmo na cidade, entrar na cidade. E aí no próprio ônibus eu já fiz amizade. E aí, fazendo amizade no próprio ônibus, indo para esse local mais central, quando eu cheguei lá, as pessoas já me levaram para o hostel que elas estavam. Então foi maravilhoso. Se eu tivesse bucado antes, eu não teria tido a oportunidade de passar tantos momentos bacanas com esse pessoal. Então, assim, eu comecei a me descobrir lá. Eu comecei a perceber quando não tinha nenhuma pressão em cima de mim, quando não tinha ninguém esperando nada de mim. Eu poderia fazer o que eu quisesse. E foi isso que eu fiz. E a partir daí você vai percebendo quem de fato você é, o que de fato faz sentido para você e não para outras pessoas. E depois que você descobre quem você de fato é, você pode começar a projetar a pessoa que você gostaria de ser, a pessoa em quem você gostaria de se transformar, as mudanças que você sabe que você precisa aplicar na tua vida para que você possa, enfim, viver a vida que você sempre sonhou. E aí vem a questão do ambiente de novo. E eu te falo com toda certeza, para você se transformar numa pessoa de sucesso, você precisa conviver com pessoas que te inspirem em direção a esse sucesso que você quer alcançar. Por exemplo, se você quer ser um bom gestor, você precisa se cercar de bons gestores. Você precisa se cercar, quando eu falo, que às vezes as pessoas falam assim: ah, Maria, mas é tão difícil. As pessoas que eu não conheço ninguém que seja mais ou menos da forma que eu gostaria de ser, para que possa me inspirar, para que possa me mentorear e tal. Mas você não precisa necessariamente olhar só ao teu redor o que você vê hoje. Você pode procurar outras pessoas. Nas próprias redes sociais, nas próprias comunidades sociais, você encontra muita, mas muita inspiração. Por exemplo, eu participo de alguns grupos, eu até já falei isso em outros vídeos, que são grupos de Facebook, que são só de mulheres que viajam sozinhas. E vocês não têm noção de como aquela comunidade, ela é acolhedora. Logicamente tem os haters, tem em todo canto, mas ela é acolhedora no sentido de eu ver mulheres morrendo de medo de dar esse passo e as outras vão encorajando. Poxa, eu já estive nesse mesmo local que você está querendo ir, é tranquilo, eu fiz isso, ou eu estou na cidade que você quer ir, quando chegar aqui, fala comigo, a gente vai se encontrar, eu te busco, eu te levo para o teu hostel, eu te levo para o teu hotel. Enfim, é realmente um momento de acolhida, vamos chamar assim, porque as pessoas que têm propósitos parecidos, as pessoas que têm gostos, as pessoas que têm vontades parecidas, elas tendem a se apoiar. E se você procurar isso, mesmo fora do teu grupo de convivência, pode ter certeza que você vai encontrar, seja no meio digital, seja através de pesquisas na internet, onde você pode conhecer alguma pessoa até de fora do seu país, uma pessoa que você não vai ter um contato físico, mas que pode te inspirar através das experiências que ela teve. E também um mentor. Gente, muitas pessoas falam assim: Maria, mas como é que um cara desse que atingiu esse grau de sucesso vai ter tempo para mim, que ainda não sei nem o que é que eu vou fazer direito e tal, não sei o quê. E a gente fica surpreso quando muitas vezes a gente vê que essas pessoas, quanto mais sucesso as pessoas têm, mas elas querem ajudar outras pessoas, até porque provavelmente lá atrás elas também foram ajudadas. Então você também pode inserir no teu ambiente mentores de verdade mesmo, assim, que já alcançaram aquilo que você quer, que já estão dando aula sobre aquilo que você quer.
Não tem vergonha, vai lá, pergunta. O máximo o cara não vai ter tempo, e aí você continua acompanhando ele pela internet ou por onde você quiser, ou por onde você achar mais interessante. Contanto que você não perca a oportunidade de se cercar de pessoas que vão te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Pessoas que vão mudar o teu ambiente, mudar a tua forma de pensar. Acredite, se você está sentado numa mesa em que você é a pessoa mais inteligente dessa mesa, você está sentado na mesa errada. Você precisa estar sempre se desafiando, buscar pessoas que vão querer mais de você, que vão exigir mais de você. E com isso, eu não estou dizendo que você deve simplesmente esquecer das pessoas, daquele teu amigo que você sabe que precisa de você, que está passando por algum problema, nada disso. Quando eu falo nisso, é de você ter, logicamente, os relacionamentos que você escolhe para a sua vida de uma forma natural, mas você ter também os relacionamentos que você escolhe para a sua vida de forma proposital. E outra, depende também muito do momento de vida que você tá. Vamos supor, se eu tô querendo viajar para a Austrália, poxa, interessante eu procurar pessoas que já foram para lá na internet, conversar com elas, ou conversar com brasileiros que moram lá, ou se eu tiver uma desenvoltura melhor na língua, conversar com nativos do local e tudo, começar a ver quais são as possibilidades que me aguardam no local. E por outro lado também, se o meu objetivo é emagrecer, por favor, eu não posso sair todos os dias para almoçar com aquela minha amiga que ama fast food. Não vai dar certo. Não é que essa pessoa é ruim para mim, não. É que essa pessoa pode atrapalhar aquele objetivo que eu tenho naquele momento. Entende? Eu não vou excluir aquela pessoa da minha vida. Não tô te falando isso, por favor. Mas eu só tô te inspirando, te encorajando a que você seja cada vez mais proposital, a que você seja mais intencional nas escolhas, tanto das pessoas como do ambiente que te cerca. Porque acredite, não sei se vocês já viram aquela dinâmica da cadeira, né? Que uma pessoa sobe na cadeira e a outra pessoa fica embaixo. E aí o que acontece? A pessoa que está conduzindo, né, esse experimento, digamos assim, ele pede para que a pessoa que está em cima da cadeira tente puxar a pessoa que está embaixo para cima da cadeira. E é difícil pra caramba, a gente vê cada coisa, enfim, não sai, é o maior engodo e não sai. Mas quando ele pede para fazer o contrário, quando a pessoa embaixo da cadeira vai puxar a pessoa que está em cima da cadeira, é extremamente fácil. Então, com isso eu estou te dizendo, se você identifica que existe alguém ou alguma circunstância ou algum local ou qualquer coisa que está te impedindo de evoluir, que está querendo te puxar para baixo, não pense nem duas vezes antes de analisar o que é que aquilo pode causar na tua vida e decidir de acordo com isso. Você percebe, inclusive, questão de energia. Quando você entra num ambiente que as pessoas estão energizadas, que estão animadas, que estão conversando, que estão se conhecendo ali, que estão, enfim, que estão animadas. Não é natural que você se sinta animada também, ou animado também, que aquilo mexa com a tua energia, que aquilo mexa com a tua satisfação de estar naquele local? E ao mesmo tempo, quando você entra num local em que as pessoas estão cabisbaixas, depressivas, conversando baixo, se lamentando, reclamando da vida, também não é normal que você saia um pouquinho para baixo, mesmo que você não queira, mesmo que você tenha chegado de boa, mas você fica meio ali, tá, tudo bem, e você acaba sendo, de certa forma, em algum grau, contaminado por aquele ambiente também. Então, por que você acha que isso não acontece em uma escala maior? Eu estou citando isso, é uma coisa que acontece até de forma, muitas vezes, inconsciente, você nem percebe, mas eu te pedindo para lembrar ou se imaginar num local, você vai conseguir entender, você vai conseguir ir junto comigo para aquele ambiente e ver o que é que aquele ambiente, o que é que aquelas pessoas fazem contigo. Imagina isso dia a dia. Imagina isso todos os dias quando você chega no trabalho e tem que conviver com aquela pessoa que está só reclamando e tal, não sei o quê. Imagina o que é que isso faz contigo a longo prazo.
E é tão bom quando a gente sente que a gente está no lugar certo com as pessoas certas. Por exemplo, quando eu morava na Irlanda, eu resolvi fazer uma viagem para a Escócia. A viagem foi bem maluca, assim, porque na verdade eu estava no final de semana totalmente entediada em casa e eu disse, quer saber de uma coisa? Vou programar uma viagem para o próximo fim de semana. E aí eu tinha que ver o quê? Eu estava na Irlanda, comecei a ver primeiro, eu não estava querendo gastar muito, e eu comecei a ver as possibilidades mais ou menos próximas, que tinham passagens mais ou menos baratas, que eu pudesse ir, ficar num hostel ali por 3 dias, 4 dias e depois voltar para casa. E aí eu fui, fiz a pesquisa, vi algumas coisas legais, não fiz um roteiro definido, né, mas tinha pelo menos uma ideia para onde é que eu ia e pronto. Aí eu acabei de fazer a pesquisa e postei nas redes sociais despreocupadamente, tipo, tô indo para a Escócia para próximo fim de semana, rumo à Escócia, alguma coisa do tipo assim. E aí, com pouquíssimos minutos que eu postei, eu já recebi uma mensagem de um colega meu, uma pessoa que eu conhecia pouquíssimo, o Manu, ele é italiano, e a gente fazia aulas juntos de inglês. E aí ele mandou uma mensagem pra mim e disse, Maria, você tá indo pra Escócia? Eu disse, tô. Aí ele disse assim, poxa, eu gostaria tanto de ir também, eu não conheço. Eu disse, massa, Manu, vamos lá. Aí ele, posso ir contigo? Eu disse, claro, vamos junto. E ele disse assim, ótimo e tal, não sei o que, obrigado e tal, pronto. Aí passou mais alguns minutos, lá vem Manu de novo no meu celular. Maria, eu disse, oi, tu se importa se uma outra amiga minha for também? É uma francesa, gente boa e tal, não sei o que. Eu disse, de jeito nenhum, Clemence, essa nem conhecia ainda. E aí, com pouco tempo depois, lá vem Manu de novo com um outro amigo. No final das contas, uma viagem que era porque eu estava entediada, que ia fazer uma viagem a baixo custo, né? Porque na Europa tem muito isso, assim, se você pesquisar bem e tal, você consegue realmente gastar bem menos numa viagem dessa do que muitas vezes você gasta num fim de semana, numa balada, enfim. E aí fomos nós 4, 2 italianos, uma francesa e uma brasileira. A viagem que eu já estava achando que ia ser maravilhosa foi muito melhor do que eu podia imaginar. A Escócia, por sinal, é linda, linda. Imagina assim, você está viajando, você desce no aeroporto e aí você pega um carro, um transporte, o transporte da sua escolha, né? O que você tiver programado para aquele momento. E você sai viajando, mas quando você tá na estrada que você não tá nem aí se vai chegar logo, se vai demorar, por quê? Porque é tudo tão lindo, as paisagens são tão lindas que você não tá nem aí se a viagem vai demorar ou não. Você tá passando aqui de repente uma cachoeira no meio da estrada, de repente um lago maravilhoso, enfim, você vai parando, tirando fotos, um castelo aparece assim do nada na sua frente. Então, eu iria fazer essa viagem como? Eu iria chegar lá e iria pegar algum transporte mesmo, tipo um ônibus e tal, e ir seguindo algumas rotas meio que já pré-estabelecidas. Como eu fui com mais outras pessoas, eu pude mudar os planos. Essas pessoas me possibilitaram, até pela experiência que elas já tinham em outras viagens e tal, elas possibilitaram que minha viagem fosse ainda mais proveitosa. Nós conseguimos, porque estávamos juntos, conseguimos alugar um carro, coisa que individualmente eu não iria conseguir fazer, e toda vida que aparecia essa paisagem uau pelo caminho, a gente parava, tirava fotos e depois seguia e por aí vai, e a viagem ficou muito mais encantadora, principalmente pela troca cultural. Eu estava ali também para estudar inglês. Então imagina, você passar, eu não me lembro sinceramente se foram 3 ou se foram 4, não, acho que foram uns 4 dias de viagem. E você passar aqueles 4 dias falando inglês 24 horas, foi extremamente enriquecedor. E você conversar com essas pessoas, conhecer um pouco mais dessas pessoas, conhecer um pouco mais da cultura, dos costumes, foi, nossa, maravilhoso, maravilhoso. E até voltando para essa história da língua, né, teve um dia que a gente estava no hostel e aí a gente conseguiu pegar um quarto só pra gente, né, até porque nós estávamos num número bom. E aí, de repente, eu amanheci e bom dia! E aí Clemence olha pra mim e disse, Maria, você tá falando
português? Eu não tinha percebido sequer, aquela brincadeira, aquela risada e tal, e voltamos, aí foi aqueles velhos momentos que cada um ensina algumas palavrinhas da sua língua lá e tal, e foi bem bacana, e eu tenho certeza que pelo fato de eu estar com as pessoas certas naquele ambiente, naquele momento, tornou a minha experiência ainda mais enriquecedora. Entenda a influência que pessoas e ambientes têm em quem você é e em quem você quer se transformar. E quando você entender isso, busque as pessoas, busque cercar-se de pessoas e de ambientes que vão te inspirar a se tornar quem você quer se tornar. E se você ainda nem sabe, Maria, eu não sei nem quem é que eu sou, muito menos no que é que eu quero me transformar, eu te aconselho a fazer uma viagem mesmo, tanto uma viagem interna, né, uma viagem mais subjetiva para dentro de você mesmo, mas também uma viagem tradicional, no sentido mesmo de fazer a mala e pegar a estrada. Se você conseguir fazer isso sozinho ou sozinha, melhor ainda, porque pelo que eu te falei lá na frente, não tem ninguém te cobrando, não tem nenhuma influência sobre você, você está totalmente livre ali para se descobrir. Mas se você, por alguma razão, ou não dá para fazer isso sozinha, ou eu não tenho coragem de fazer isso sozinha, eu tenho medo de, sei lá, de pegar a estrada só e tal, pelo menos escolha muito bem a sua companhia. Mas saiba que só o fato de você sair do teu ambiente tradicional, né? Sair do teu dia a dia, sair dessa rotina que você já estabeleceu para você, seja de que forma você estabeleceu essa rotina, se afastar de algumas pessoas, só essas coisas, elas já vão te ajudar a que você possa se libertar de coisas que não pertencem a você, de coisas que não são verdadeiramente suas, de coisas que foram impostas para você. E aí você vai ter a liberdade, você vai ter espaço para que você possa descobrir a versão verdadeira de quem você é. E quando você descobrir essa versão, aí sim o céu é o limite para ti.